Boa noite, eu sou Andréa Volpato e os destaques do noticiário de hoje são: Voipés cancela os voos para 9 cidades e os idosos deixam de ser a menor parcela da população. O Tribunal Supremo da Venezuela declara Maduro vencedor e proíbe a divulgação das atas. Bancos e corretoras iniciam uma revisão da Selic e esperam uma nova alta em setembro. Empate técnico triplo na disputa por São Paulo. Em algumas décadas, idioma falado no Brasil se chamará brasileiro. Banco do Japão reforça a decisão de subir juros caso o crescimento e a inflação estejam no rumo certo. Preços do café devem subir ainda mais até o final de 2024. A revolução nos trens noturnos da Europa virou um fiasco. E o Conselho aprova o orçamento para 2025. E para comentar as nossas notícias econômicas, temos o nosso especialista, o doutor Luciano Pérez. E o Vivax News está no ar. Vamos comentar agora sobre a Voipés, que cancela os voos para 9 cidades. A empresa aérea proprietária do avião que sofreu o trágico acidente no último dia 9 de Vinhedo, em São Paulo, resultando na morte de 62 pessoas, anunciou que, em virtude da redução da sua frota, suspenderá os voos em 9 cidades brasileiras até o dia 26 de outubro. Após essa data, a companhia reavaliará as suas operações. Logo após o acidente, a Voipés já havia interrompido os serviços para Fortaleza, Confins e Porto Seguro. A partir do dia 26 de agosto, a empresa também deixará de operar em Salvador, Natal e Mossoró. Em 2 de setembro, serão suspensos os voos para São José do Rio Preto, Cascavel e Rio Verde. A Voipés informou que os passageiros com bilhetes para as cidades afetadas serão atendidos de acordo com a Resolução 400 da Agência Nacional de Aviação Civil, que prevê opções como reembolso. Contudo, a empresa não especificou se optará pelo reembolso ou por outras medidas. De acordo com a nota da companhia, a redução na frota excluiu uma readequação de malha aérea para melhorar a experiência dos passageiros e reduzir os atrasos e cancelamentos. A Voipés acrescentou que a partir do dia 26 de outubro, os trechos serão replanejados conforme a nova estratégia para a próxima temporada. Agora vamos falar sobre os idosos, que deixam de ser a menor parcela da população. Na semana passada, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística divulgou que em 2023 os idosos deixaram de ser a menor parcela da população brasileira e agora representam uma porcentagem maior do que a faixa etária dos jovens de 15 a 24 anos. Atualmente, 15,6% da população é composta por pessoas com 60 anos ou mais, superando os 14,8% dos jovens adultos. As projeções do IBGE indicam que em 2046 os idosos serão a maior faixa etária do país, representando 28% da população. Até 2070, esse percentual deve alcançar 37,8%, o que significa que mais de 1 a cada 3 brasileiros será idoso. A idade média da população, que em 2023 era de 34,8 anos, deve subir para 51,2 anos. Esse fenômeno é atribuído à queda na taxa da fecundidade, ao aumento da expectativa de vida. Em 2000 a 2023,
o número médio de filhos por mulher caiu de 2,32 para 1,57%, abaixo do nível necessário para a reposição populacional. A expectativa de vida também aumentou, passando de 71,1 anos em 2000 para 76,4 anos em 2023 e deve chegar a 83,9 anos até 2070. A redução do número de filhos por mulheres é um fator crucial para a previsão de que a população brasileira começará a diminuir a partir de 2042. O Tribunal Supremo da Venezuela declara Maduro vencedor e proíbe a divulgação das atas. Na semana passada, o Tribunal Supremo de Justiça da Venezuela, alinhado ao regime de Nicolás Maduro, confirmou a reeleição do presidente venezuelano, anunciada no pleito do dia 28 de julho. A decisão do TSJ também proibiu a divulgação dessas atas eleitorais, que detalham o resultado da votação por zona eleitoral. A publicação dessas atas, reivindicada pela oposição pela comunidade internacional, foi barrada com o tribunal, afirmando que a decisão é inapelável. Além de reconhecer a reeleição de Maduro, o TSJ impôs sanções ao candidato oposicionista, Edmundo Gonçalves, por desacato à justiça, alegando que ele não compareceu à audiência convocada após a eleição. A Corte ratificou 25 dias após as eleições. E o resultado proclamado pelo Conselho Nacional Eleitoral, que também está sob controle de aliados de Maduro, o CNE havia declarado a vitória de Maduro logo após a votação. Mas as atas eleitorais nunca foram divulgadas. A presidente do TSJ, Carlícia Rodrigues, afirmou que a decisão é irreversível e que qualquer tentativa de contestação resultará na impossibilidade de concorrer em futuras eleições. A ONU já havia apontado a falta de independência e imparcialidade, tanto do TSJ quanto do CNE. Agora vamos falar sobre os bancos e corretoras, que iniciam uma revisão da Selic e esperam uma nova alta em setembro. Nos últimos dias, o mercado começou a revisar para cima as suas expectativas quanto à taxa de juros do Banco Central, um tópico que não estava em debate até recentemente. A teorização das previsões inflacionárias levou bancos e corretoras a preverem um aumento na taxa, já na sua próxima reunião do Comitê de Política Monetária. A expectativa é de que o Banco Central adote uma postura mais restritiva nas próximas reuniões. Tony Volpon, ex-diretor do Banco Central, antecipa 3 aumentos consecutivos de 0,5 ponto percentual, começando no próximo mês, e elevando a taxa Selic para 12%. Volpon aponta que o aquecimento da economia e a pressão inflamatória justificam essa previsão, destacando que a demanda está superando a oferta, o que pressiona a inflação. Beleza? Vamos lá. Está dando eco. Gravando. Bancos e corretoras iniciam uma revisão da Selic e esperam uma nova alta em setembro. Nos últimos dias, o mercado começou a revisar para cima as suas expectativas quanto à taxa de juros do Banco Central, um tópico que não estava em debate até recentemente. A deteriorização das previsões inflacionárias levou bancos e corretoras a prever um aumento na taxa, já na próxima reunião do Comitê de Política Monetária. A expectativa é de que o Banco Central adote uma postura mais restritiva nas próximas reuniões. O ex-diretor do Banco Central antecipa 3 aumentos consecutivos de 0,5 ponto percentual, começando no próximo mês e elevando a Selic para 12%. Volpon aponta que o aquecimento da economia e a pressão inflacionária justificam essa previsão, destacando que a demanda está superando a oferta, o que pressiona a inflação.
O Banco Central tem uma meta de inflação de 3%, com uma margem de 1,5 ponto para cima ou para baixo. Contudo, o mercado não espera que essa meta seja atingida nem neste ano, nem no próximo ano. As projeções do Boletim Focus indicam que o PCA de 4,22% para 2024 e 3,91% para 2025. Enquanto dados recentes mostram uma alta de 4,5% nos preços ao consumidor nos últimos 12 anos. Agora convidamos o nosso especialista em direito financeiro, doutor Luciano, para falar sobre a revisão da taxa Selic. Seja bem-vindo, doutor Luciano. Boa noite, Andréia. Boa noite a todos os amigos da família da Rede Vivax de televisão. Todo o mercado está dizendo que agora, na revisão da taxa Selic, nós teremos algum aumento relacionado à taxa básica de juros. O grande reflexo disso e o discurso do mercado é para que se mantenha o controle relacionado à questão da inflação e ao crescimento sustentável do Brasil. Óbvio que nós temos que fazer uma análise como especialista em direito financeiro do que vem por trás disso. Nós vivenciamos nos últimos 20 anos uma tentativa de diminuição da Selic, na qual à época nós tínhamos altas taxas de juros impulsionadas aos créditos aos consumidores e que, hipoteticamente, deveriam vir caindo em virtude desse controle sendo feito por parte do Banco Central na Selic. É claro que todas as medidas para que se mantenha o crescimento brasileiro, inclusive um controle relacionado à inflação, elas devem ser tomadas pela equipe econômica, mas nós não podemos esquecer que acaba se tendo um ganho sustentável por parte das instituições financeiras com os juros direto ao consumidor. Infelizmente, não foi proporcional a queda de juros com a queda da Selic dos últimos anos, que foi impulsionada inversamente com muitas das modalidades do crédito, aumentando inclusive os juros direto ao consumidor, onde temos hoje juros nas taxas do rotativo do cartão de crédito e do cheque especial, que são fora de uma realidade de um país que quer se manter dentro do âmbito dos 10 países mais desenvolvidos. Nós temos sim juros direto ao consumidor bastante elevados e nós precisamos olhar muito de perto com essa tendência de aumento da Selic. Estão falando aí em 0,25 pontos percentuais, é o que o mercado almeja. Nós sabemos que, por enquanto, toda a equipe do Banco Central tem mantido a taxa Selic em 10,5%, e é claro que quando tendencionar a existência desse aumento, nós sabemos que inversamente proporcional ou em volumes muito maiores, nós teremos aí juros direto ao consumidor nas mais diversas modalidades de crédito, aumentando substancialmente. Então a gente precisa começar a olhar como estão sendo divulgadas as taxas médias de mercado pelo Banco Central, para nós sabermos o quanto isso vai impactar diretamente nos juros ao consumidor e o quanto essa conta pode sair cara para todos aqueles que necessitam de crédito. E o grande fato é que quem ganha com tudo isso são as instituições financeiras, que a cada trimestre publicam aí lucros bilionários em seus respectivos balanços. Retornamos com muito mais notícias do Vivax News com a Andréia Volpato. Agradecemos pelas suas observações, que nos enriquece muito com o seu aprendizado. Agora, doutor Luciano, faremos uma breve pausa e no próximo bloco traremos mais notícias. Olá, meus queridos, trago hoje para você mais uma mensagem. Eu quero, eu posso, eu consigo, eu mereço, porque Deus está comigo. Nós precisamos ter presente isso no nosso coração. Não deixe o medo, o desânimo, a fraqueza tomar conta da sua vida. Talvez você é uma pessoa desanimada diante de tantos os problemas que você tem, que você enfrenta. Vamos enfrentar esses problemas que nós temos. Vai aos poucos, tenha fé e tenha sempre presente. Diante de qualquer coisa, eu quero, eu posso, eu consigo, eu mereço, porque Deus está comigo. Repita isso diante de todas as dificuldades que você enfrentar, diante de todos os problemas que você tem. Essas palavras nos motivam a viver a vida com mais força, com mais alegria. Essas palavras nos dão motivação para enfrentar qualquer coisa.
Você vai ter a força de um leão para enfrentar aquilo que você deseja enfrentar. Então, não se esqueça, eu quero, eu posso, eu consigo, eu mereço, porque Deus está comigo. Tem acesso ao melhor da programação da Rede Vivax na palma da sua mão. Basta você ir na sua loja virtual, pode ser Android ou iOS, não importa, e baixar esse dispositivo, esse aplicativo que você tem toda a programação para você, para sua família, e não só o meu programa, tá, gente, revisitando, mas eu gostaria que você também assistisse, como toda a programação, os desenhos, o Cine Retrô, tem tanta coisa bacana na palma da sua mão. Rede Vivax, a TV que cabe no seu bolso. Estamos de volta com o Vivax News. E neste momento, vamos falar sobre o empate técnico triplo na disputa por São Paulo. Na semana passada, uma pesquisa da Datafolha revelou as intenções de voto para a Prefeitura de São Paulo. Após o registro oficial das candidaturas, o deputado federal Guilherme Boulos, do PSOL, lidera com 23%, empatado tecnicamente com o influenciador Pablo Marçal, do PRTB, que tem 21%, e o atual prefeito Ricardo Nunes, do PDB, com 19%. A margem de erro da pesquisa é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos. Boulos manteve a sua posição estável em relação ao levantamento do início de agosto, quando tinha 22%. Marçal, por um outro lado, apresentou um crescimento significativo, subindo de 14% para 21%, enquanto Nunes oscilou negativamente, passando de 23% para 19%. Na sequência, apareceram o apresentador José Luiz da Atena, do PSDB, que caiu de 14% para 10%. E a deputada Tabata Amaral, do PSB, que subiu de 7% para 8%. Ambos empatados tecnicamente. A pesquisa Datafolha, realizada nos dias 20 e 21 de agosto e com 1.204 pessoas em São Paulo, registrou um nível de confiança de 95%. No cenário de intenções de voto espontâneo, 48% dos entrevistados ainda estão indecisos. Em um eventual segundo turno, a pesquisa indica que Ricardo Nunes seria reeleito com 47% dos votos válidos, enquanto Guilherme Boulos teria 38%. E nós estivemos no Bar Brahma acompanhando o evento promovido pelo Centro, Procentro, onde os candidatos debateram suas propostas e interagiram com o público. Foi um momento de grande importância para a nossa cobertura eleitoral. E agora, para você que está nos acompanhando, chegou o momento das eleições. Fique conosco e confira todos os detalhes desse evento. Veja como os candidatos se apresentaram e descubra o que o futuro reserva para a nossa cidade. Obrigado, candidato. Iniciaremos aqui as perguntas ao candidato. O primeiro tema elencado pelo Procentro é a segurança pública. Sim. No exercício de um eventual mandato, como o senhor pretende tratar o tema da segurança pública no centro da cidade? O tema número 1 de São Paulo é segurança pública. Aí você fala, não, mas a gente precisa... A cidade de São Paulo, com 12 milhões de pessoas, precisa de tudo. Nós estamos falando de um país, mas a segurança, vocês começaram com a pergunta 1, e na verdade é o tema número 1 que todo mundo tem pavor. E muitas pessoas, muitos paulistanos, estão mudando essa cidade por conta de segurança. Nós vamos implementar um negócio chamado anticrime, nós vamos associar com o governo do Estado, e nós vamos fazer como se fosse um jejum nessa cidade para combater crime. Triplicando o investimento, triplicando, minimamente, triplicando investimento em segurança, aumentando carros. Eu tenho uma vontade, quero ouvir vocês também, de traduzir a polícia dos Estados Unidos, essa polícia comunitária, que leva o nome ali em Orlando de xerife. A gente precisa de ter uma polícia com carros que são realmente carros fortes,
Não precisa ter 2 guardas juntos, coloca um só, transforma a viatura no escritório onde ele tenha legalidade de agir de forma administrativa e eficiente, de forma rápida. Não tem como a gente dispensar o uso de tecnologia. Na minha escolta particular, eu tenho um drone térmico, eu tenho um drone que tem alto-falante, nós vamos implementar isso aqui em São Paulo. E onde tiver, qualquer lugar, onde tiver um índice ou um simples cheiro de crime, nós vamos implementar esse anticrime com muita tecnologia, vamos expandir isso, porque com 12 milhões de pessoas dentro da nossa cidade, não tem uma analogia que suporte o controle e o fluxo dessas pessoas. Então, nós vamos investir muito em tecnologia, vamos aumentar a guarda civil, né, a guarda municipal, vamos trazer um projeto, né, para vocês conhecerem. Eu não quero fazer o que dá na minha cabeça, eu quero mostrar que tem como. Como nós vamos fazer? No Brasil tem 5.557 cidades, até a última vez que eu vi, salvo o melhor juízo. No mundo tem um pouco mais de 30 mil. Por que a gente não estuda as melhores práticas dessas grandes cidades? O Centro de São Paulo, para finalizar a resposta sobre segurança, vai contar com tecnologia, investimento da prefeitura em melhorar. A guarda hoje está com um Glock, está indo muito bem. Eu vi outro candidato, outro pré-candidato, criticando o armamento pesado que está chegando. Se a gente não investir na segurança aqui nessa cidade, nós vamos acabar virando um vizinho nosso, sendo tomado pela criminalidade. Então, aliar a tecnologia com aumento de efetivo, essa pequena mudança, claro que a legislação da guarda municipal, a espinha dorsal é nacional, mas naquilo que tange ao poder público municipal, vocês podem esperar modernidade. Nós vamos controlar crime através de drone, por exemplo, nos Estados Unidos, em alguns estados, se você passar o limite de velocidade, drones chegam diante do carro. E a gente precisa fazer isso aqui. As pessoas que decidirem morar aqui, trabalhar aqui, visitar essa cidade, têm que sentir a maior segurança. Nós não somos o povo mais rico desse país, em relação à economia? Não faz sentido a gente não ser o povo mais seguro. Se tem riqueza, tem que ter segurança. Eu estou aqui com o Pablo Marçal, que é um dos pré-candidatos à Prefeitura de São Paulo, e a gente ouviu ele falar sobre alguns temas super relevantes aqui. Eu queria começar perguntando para você uma coisa, que você trabalha com a internet, você cresceu na internet, se desenvolveu, além dos seus negócios, utilizando as redes sociais. Como você pensa em trazer toda essa área das mídias para a administração da cidade? Ensinando todos os empreendedores a usar isso, né? O maior meio hoje de chamar atenção no mundo são as redes sociais. O Brasil tem 4 milhões de influenciadores e nós precisamos ensinar os empreendedores a se conectar com eles, a essas pessoas que hoje são assistidas, né, por bilhões de visualizações, para trazer mais movimentação, mais atenção, mais desejo de compra para o centro de São Paulo. Tá, e falando sobre mídias, você comentou aqui que você pretende trazer o cinema internacional, o cinema americano, para mostrar as belezas da nossa cidade. E a gente sabe que recentemente saiu uma pesquisa aí que, por exemplo, o Rio de Janeiro, ele superou Paris na quantidade de diárias de filmagens. E o São Paulo está um pouquinho atrás. Como que você pensou em trazer essa galera para mostrar nossa beleza aqui? Você mesmo já deu a resposta. Então, o Rio de Janeiro superou Paris. E as pessoas mundo afora acham que Rio de Janeiro é a capital do Brasil por causa disso. Porque quando fala Brasil, pensa Rio de Janeiro. E em pouco tempo as pessoas vão começar a falar de São Paulo. Pela magnitude, nós temos uma proposta de construir o maior prédio do mundo aqui, de 1 quilômetro de altura. Nós vamos numerar todos os pontos turísticos para a pessoa ter um passaporte turístico e falar assim, ó, eu fui nos 1.000 pontos, 2.000 pontos. Nós vamos promover isso, só que antes tem que ter o tripé, né? Que é a higienização e a beleza da cidade, a segurança da cidade e a mobilidade da cidade. E tudo isso vai começar a ser restaurado a partir do centro da capital. Ai, perfeito. Acho que você já falou bastante pra gente aqui, mas como é que foi estar aqui falando para moradores do centro, falando para outros empresários? Como é que é a sensação de estar aqui hoje? Para líderes de associação, eu acho que a receptividade foi muito boa, o aprendizado com eles foi muito bom. E eu me coloquei à disposição para fazer parte aí desse movimento com eles. Eu que sou empreendedor também, já fui trabalhador de carteira assinada, eu sei o que um trabalhador passa, o que o empreendedor passa. Sou investidor e eu sei o que o investidor não quer pôr dinheiro aqui. Se a gente não rodar esse tripé, a gente não vai conseguir colocar as pessoas certas aqui nesse lugar. E nem os investimentos para fazer o centro da cidade. Se é o lugar onde a gente vai
desdobrar os investimentos para toda a cidade. Não vou recuperar o centro da cidade, quero que vocês contem comigo. Com político ou sem, tamo junto. Perfeito. Então você se dispôs a estar aqui com o pessoal do centro e a Vivax TV fica também à disposição aí no que você precisar. Boa sorte na campanha. Boa sorte para São Paulo e que Deus abençoe nosso povo. Amém. Obrigada. Em algumas décadas, o idioma falado no Brasil se chamará brasileiro. A língua portuguesa, como conhecemos, não surgiu exatamente em Portugal. O Brasil, a principal ex-colônia portuguesa, fala um idioma que está se transformando e que em um futuro próximo pode ser chamado de brasileiro, em vez de língua portuguesa. Essa visão, que pode mexer com o orgulho lusitano, é defendida pelo linguista português Fernando Venâncio, em seu livro Assim Nasceu uma Língua. Venâncio argumenta, com base em estudos acadêmicos e registros históricos, que o idioma português nasceu em uma região que hoje é apenas uma parte de Portugal. O Reino de Galiza, fundado no século V d.C., após a dissolução do Império Romano. Durante séculos, Lisboa, hoje o centro de Portugal, foi dominada pelos árabes. A língua da região era moçárabe, um dialeto latino com influência árabe. Enquanto isso, a língua galega, que começava a se formar na Galícia, desempenhava um papel fundamental na evolução dos portugueses. Agora vamos falar sobre o Banco do Japão, reforça uma decisão de subir os juros, caso crescimento e inflação estejam no rumo certo. O presidente do Banco do Japão, Kazuo Ueda, reafirmou a sua intenção de elevar os juros se a inflação continuar a se encaminhar para a meta de 2% de forma sustentável. Apesar da recente volatilidade do mercado, Ueda garantiu que isso não comprometerá o seu plano de aperto monetário. No entanto, ele alertou que a instabilidade nos mercados financeiros, especialmente os movimentos do iene e dos preços das ações, poderá influenciar as previsões de inflação do Banco Central japonês. Embora tenha dito que a política básica do Banco do Japão de ajustar o grau de afrouxamento monetário permanecerá inalterada. Ueda indicou que o banco pode levar mais tempo do que o esperado para considerar o novo aumento de juros. Ele afirmou que se a economia estiver saudável, os juros subirão para níveis neutros, mas reconheceu a grande incerteza sobre o futuro do comportamento das taxas. O Banco do Japão abandonou a sua política de juros negativos em março e elevou a taxa de curto prazo para 0,25% em julho, marcando uma mudança histórica após uma década de estímulo monetário. Ueda enfatizou que se a inflação continuar a avançar em direção à meta de 2%, conforme previsto, o banco pode aumentar ainda mais os juros nos próximos anos. Agora vamos continuando com os comentários do Dr. Luciano Pérez, que fará uma análise acerca da decisão de subir os juros caso o crescimento de inflação estejam no rumo certo. Andréa, quando nós falamos a respeito de uma perspectiva dos juros no Japão saírem de um aspecto negativo e passarem a alcançar pequenos índices que estão aí para ser publicados pelo Banco Central japonês, nós vimos também uma tendência de mercado de aumento de juros, diferente do que aconteceu nos Estados Unidos, principalmente em virtude dessa questão das eleições norte-americanas, com uma queda dos juros norte-americanos. O fato é que quando falamos do Japão, nós temos aí uma história de juros negativos, mas agora, em virtude do que tem ocorrido de uma forma geral no mercado e com uma pequena retração que teve no mercado japonês, tem-se uma perspectiva de um pequeno aumento dos juros, o que, claro, vai refletir de uma forma direta a todas as pessoas físicas e as pessoas jurídicas. O que o Japão quer de imediato fazer um controle para que não se tenha perspectivas de aumento de índices inflacionários e que também todo
todos os preços direto ao consumidor possam se manter sob controle. Nós sabemos que a cada reflexo do que ocorre no Ocidente, isso reflete no Oriente e vice-versa. Afinal de contas, nós estamos aí num mundo altamente globalizado. Como nós falávamos hoje aqui no Vivax News, essa tendência de aumento de juros que ocorre no Japão, só que lá nós tínhamos juros negativos, é a mesma que está ocorrendo aqui no Brasil, e uma diferença ela é muito crassa. Enquanto lá se fala em juros que não ultrapassarão a média de 2%, aqui no Brasil nós já estamos com perspectivas de aumentar acima dos 10,5% atuais. E é claro, lá existe um controle dos juros direto ao cidadão, com financiamentos que realmente propiciam o crescimento sustentável das pessoas jurídicas e, é claro, uma ida muito mais próxima de todos os consumidores japoneses ao crédito, com juros que realmente são baratos e subsidiados. Enquanto isso, aqui no Brasil, o reflexo automático é um aumento da lucratividade das instituições financeiras, com juros ao consumidor nas mais diferentes modalidades bastante elevados e bastante altos. Nós vamos ficar acompanhando aí muito de perto toda essa tendência dos mercados para que a gente possa trazer para você bastante novidade. O que a gente aconselha muita prudência agora no ato de retomada de busca de empréstimo. Se for fazê-lo, pegue com juros fixos, não com juros pós-fixados e, claro, planilha na veia para ver se essas parcelas cabem no orçamento das famílias. Retornamos com muito mais notícias do seu Vivax News com a Andréa Volpato. Agradeço, doutor Luciano, mais uma vez por a sua contribuição e vamos para um rápido intervalo e voltamos com mais notícias. Olá, meus queridos, trago hoje para você mais uma mensagem. Eu quero, eu posso, eu consigo, eu mereço, porque Deus está comigo. Nós precisamos ter presente isso no nosso coração. Não deixe o medo, o desânimo, a fraqueza tomar conta da sua vida. Talvez você é uma pessoa desanimada diante de tantos os problemas que você tem, que você enfrenta. Vamos enfrentar esses problemas que nós temos. Vai aos poucos, tenha fé e tenha sempre presente. Diante de qualquer coisa, eu quero, eu posso, eu consigo, eu mereço, porque Deus está comigo. Repita isso diante de todas as dificuldades que você enfrentar, diante de todos os problemas que você tem. Essas palavras nos motivam a viver a vida com mais força, com mais alegria. Essas palavras nos dão motivação para enfrentar qualquer coisa. Você vai ter a força de um leão para enfrentar aquilo que você deseja enfrentar. Então, não se esqueça, eu quero, eu posso, eu consigo, eu mereço, porque Deus está comigo. Tem acesso ao melhor da programação da Rede Vivax na palma da sua mão. Basta você ir na sua loja virtual, pode ser Android ou iOS, não importa, e baixar esse dispositivo, esse aplicativo que você tem toda a programação para você, para sua família, e não só o meu programa, tá, gente, revisitando, mas eu gostaria que você também assistisse, como toda a programação, os desenhos, o Cine Retrô, tem tanta coisa bacana na palma da sua mão. Rede Vivax, a TV que cabe no seu bolso. Preços do café devem subir ainda mais até o final de 2024. Os preços dos contratos futuros de café na Bolsa devem encerrar em 2024 mais altos do que atualmente, devido às preocupações com o clima e a redução da oferta. Segundo uma pesquisa divulgada na última sexta-feira, os preços do café devem subir para 2,60 dólares por libra peso até o final do ano,
De acordo com a previsão mediana da pesquisa, 7% acima do fechamento registrado no dia 22 de agosto. A principal razão para o declínio da oferta é a dificuldade do Vietnã, o maior produtor mundial, em manter os níveis de produção superiores a 30 milhões de sacas, como os anos anteriores. A previsão mediana para a produção do Vietnã no próximo ano safra de 2024 a 2025 é de 28 milhões de sacas. Em contraste, a produção no Brasil deve aumentar, com a mediana das previsões apontando 70,75 milhões de sacas, para o ano safra de julho de 2025 a junho de 2026, em comparação com 68,1 milhões na safra de 2024 e 2025. Apesar das perspectivas de alta nos preços, em alguns analistas esperavam uma queda. Eles apontaram que os países consumidores tinham importado café excedente devido à futura regulamentação europeia antidesmatamento, que proibirá a importação dos commodities produzidas em terras desmatadas a partir de 2025. Agora vamos comentar sobre a revolução nos trens noturnos da Europa, que virou um fiasco. Em 31 de maio, André Almond, fundador da Mail-Trans, anunciou o fim da empresa, frustrando o sonho de uma rede de trens noturnos de luxo, que prometia conectar grandes cidades europeias. Almond expressou sua tristeza em um comunicado afirmando que o projeto chegou ao fim, encerrando uma rodeada de familiares e amigos. Antes do fechamento, o setor ferroviário europeu parecia estar à beira de uma transformação, com o aumento da demanda por viagens noturnas sustentáveis e alternativas aos voos curtos. No entanto, apesar da crescente busca por opções mais ecológicas e confortáveis, não conseguiu superar os obstáculos e bloquearam o seu avanço. A única nova operação totalmente dedicada aos trens noturnos, o Europa Select, começou a operar em 2023, oferecendo rotas entre Bruxelas, Amsterdã e Berlim. A mais recentemente para Praga, no entanto, atrasos devidos à falta de vagões e dificuldades burocráticas ilustram os problemas enfrentados por novos entrantes no mercado. Agora vamos comentar sobre o Conselho que aprova o orçamento para 2025. O Conselho Nacional de Previdência Social aprovou a proposta orçamentária para 2025, que foi enviada ao Ministério do Planejamento. O orçamento aprovado estabeleceu um limite de despesas discricionárias de 1,9 bilhão para o Instituto Nacional do Seguro Social e de 188,4 milhões para o Ministério da Previdência Social. No entanto, o Conselho alertou que foi necessário um acréscimo de 545 milhões para as despesas discricionárias do Instituto para garantir o funcionamento adequado das operações. O aumento da verba foi considerado crucial para manter a qualidade dos serviços prestados e para garantir que as operações do Instituto não fossem comprometidas. A proposta refletiu a necessidade de maior investimento para atender a demanda crescente e para aprimorar a eficiência dos serviços oferecidos. O governo ajustou a proposta orçamentária para incorporar as recomendações do Conselho antes de submetê-las ao Congresso. E a aprovação da implementação desses ajustes foram esperadas para garantir a continuidade e a qualidade de serviços de previdência social. Agora eu convido o Dr. Luciano para comentar sobre a Previdência Social. Quando nós falamos da questão do INSS, de uma política um pouco diferenciada para fazer um controle relacionado ao que tem ocorrido no sistema de previdência, nós passamos por uma série de vertentes. Afinal de contas, a população brasileira está ficando cada vez mais idosa e nós sabemos que podemos ter um colapso nas contas da Previdência Social num curto espaço de tempo. O que se precisa
precisa, dentre todas as medidas que estão sendo colacionadas, inclusive com uma perspectiva de que se tenha aí novas vagas sendo disponibilizadas para um concurso público, claro, tudo isso se espera, são ainda expectativas, é que se faça sim o dever de casa por parte dos brasileiros, por parte da política brasileira, por parte dos governantes brasileiros, com um corte emergencial em todos os gastos públicos, para que se possa, quanto mais se arrecadar, fazer com que esse dinheiro chegue ao destino certo, com todos os objetivos que são lançados por parte daqueles que trabalham uma vida inteira para poderem ter os seus benefícios previdenciados garantidos nas mais diferentes modalidades. O que se precisa, sim, é corte de gastos no que se refere a todo aquele banco de cadeiras e cadeiras de posições públicas e pessoas que não são concursadas, única e exclusivamente com o objetivo de manutenção dos conchavos políticos que nós sabemos que ainda são realizados a nível do Brasil. Nós precisamos, sim, que todos os órgãos eles tenham os crescimentos sustentáveis e, é claro, que se tenha a garantia do pagamento de todos os benefícios. Aguardamos aí as notícias do que vem ocorrendo no âmbito do INSS e retornamos agora com muito mais notícias do seu Vivax News com Andréa Volpato. Obrigada, doutor Luciano, pelos seus ótimos comentários. E o Vivax News chega ao fim. Por hoje, agradecemos pela sua companhia e até mais. Uma boa noite.